E aí pessoal, sejam bem-vindos aqui mais uma vez no canal Fica a Dica. Para quem acompanha o conteúdo aqui do canal, sabe que eu gosto bastante de compartilhar com vocês assuntos que realmente eu gosto muito de acompanhar e aprender. Desde tecnologia, vida animal, curiosidades, saúde e, é claro, tudo que envolve biologia. Nesse vídeo, eu, o Sica, estou aqui para comentar uma das doenças mais raras do mundo. Com certeza, muitos não me conhecem, mas eu trabalho já na área da saúde há mais de 12 anos e muitas vezes eu me deparo com alguns casos de diagnósticos muito interessantes e que me instiga sempre a buscar saber mais e mais sobre o que envolve esse caso. No vídeo de hoje eu vou falar de uma doença raríssima. Vocês já ouviram falar da progeria? Então, a progeria é uma doença, além de muito rara e agressiva, infelizmente ela não tem cura e ela se trata de uma desordem causada no conteúdo genético e que traz efeitos progressivos com o passar do tempo para o portador dessa desordem. A progeria ela pode ser causada por diversas síndromes e é simplesmente um acidente que acontece em um ou mais genes. Nada que possa ser prevenido. Uma dessas desordens genéticas é a que a gente vai falar aqui nesse vídeo, e ela é conhecida na literatura científica como Síndrome de Hutchinson-Gilford. E ao contrário do que muitos pensam quando se trata nessas doenças genéticas, ela não está relacionada com a hereditariedade, ou seja, ela não é passada dos pais para os filhos como uma herança genética. A síndrome de Hutchinson-Gilford ela ocorre de certa forma aleatoriamente. A progeria ela foi descrita inicialmente lá em 1886 por Jonathan Hutchinson, que era um cirurgião e patologista inglês, mas foi o Dr. Hastings Gilford, que também era cirurgião inglês, quem mais contribuiu para as pesquisas e o entendimento dessa doença. A progeria, ela contempla também outras síndromes genéticas, cerca de 20 ao total, e que apresentam as mesmas características, pelo menos são similares que a síndrome de Hutchinson-Gilford. Mas não vou especificar todas essas outras aqui nesse vídeo. A principal característica é o envelhecimento extremamente acelerado e problemático nos quesitos de demais doenças que infelizmente acabam sendo associados com esse envelhecimento. Você provavelmente já deve ter assistido, ou pelo menos ouviu falar sobre aquele filme do Benjamin Button. Ele é um rapaz que com pouco tempo de vida, ele já começa a apresentar várias evidências de envelhecimento bem avançado, mas que com o passar dos anos esse quadro se reverte, ele começa a rejuvenescer tudo de novo. Só que na progeria acontece o mesmo do que no início da vida do Benjamin, só que sem o fato dele se rejuvenescer no final. Essa desordem genética, como eu já disse, ela é bem rara mesmo, e pouquíssimos casos foram reportados na literatura científica. Foram mais ou menos cerca de 130 casos em todo o mundo desde a descrição lá em 1886. Nos estudos sobre essa síndrome, foi descoberta uma mutação no gene LMNA. Esse gene, ele serve, ele dá instruções para a produção de uma proteína chamada lamin A, que serve principalmente para estruturar o formato do núcleo no interior das nossas células, e ele faz parte, ele acaba sendo essencial para o envelope desse núcleo. E sendo uma membrana que envolve o núcleo da proteção, então você já deve imaginar o quanto importante é. Afinal, como eu já disse nos outros vídeos aqui do canal que falam sobre mutação, uma minúscula alteração na estrutura das nossas células já pode ocorrer grandes impactos. E aproveitando, não deixa de passar lá no canal e dar uma olhada nesses últimos vídeos que eu coloquei aí falando sobre mutação. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link direto lá para vocês acessarem o vídeo. Tá muito bacana, tenho certeza que vocês vão gostar. Essas mutações que causam a síndrome de Hutchinson-Gilford resultam na produção de uma versão anormal, como eu já disse, lá da proteína lamin A. Essa proteína que a gente acabou de falar, uma vez que ela está alterada, ela faz com que a membrana em volta do núcleo fique instável e ela provoca danos progressivos nele, causando a morte prematura da célula. E nos termos de genética, essa doença é considerada uma condição autossômica dominante, ou seja, uma simples cópia do gene alterado em cada célula é o suficiente para causar toda essa desordem. Os sintomas da progeria. As crianças, quando afetadas por essa síndrome, ela tem uma aparência normal no nascimento, mas a partir de um pouco mais de 1 ano de idade, elas começam a apresentar um retardo, uma diminuição no crescimento em relação às outras crianças, e elas também não ganham peso como deveriam. Elas começam também a desenvolver uma aparência facial característica, que inclui os olhos e as orelhas bem proeminentes, o nariz bem fino, os lábios finos também e o queixo pequeno. Essa síndrome também causa alopécia, que é a perda dos cabelos. A pele tem uma aparência muito mais envelhecida do que deveria. Surgem anormalidades nas juntas também e perda de gordura subcutânea, o que deixa a pele com aquela aparência mais ressecada.
Os portadores de progeria também sofrem um severo endurecimento das artérias, que é chamado de arteriosclerose, que começa na infância. Essa condição ela aumenta enormemente a possibilidade de um infarto ou de um AVC. E as complicações que acompanham a arteriosclerose pioram com o tempo, e elas são uma ameaça total para a vida dos indivíduos afetados. Os exames, além de, claro, de um teste genético e da observação dos sinais decorrentes do tempo e dos sintomas relacionados à doença, um exame simples de sangue pode revelar que a criança tem um baixo nível do colesterol HDL, que é conhecido como colesterol bom, que ajuda a manter as artérias desobstruídas. Esse exame ele auxilia na orientação do diagnóstico, dentre outros vários fatores. Ou seja, entenda, não significa que os resultados baixos de HDL vão predizer que esse tipo de doença existe, tá? E aí, a progeria tem cura? Infelizmente, para os portadores da progeria, a média de vida desses pacientes é de 13 a 15 anos, porém alguns relatos de pacientes que chegaram até os 27. É fundamental que exista um tratamento adequado e precoce para que a criança com essa doença ela tenha mais qualidade de vida e viva mais. E conforme eu disse lá já no início do vídeo, não existe infelizmente cura para essa síndrome. Bom, e se não tem cura, o que fazer? Com toda certeza é preciso procurar um médico assim que os primeiros sintomas aparecem, como a perda de cabelo, as alterações na pele e o retardo no crescimento da criança, lá entre o primeiro e o segundo ano de vida. Apesar de não existir a cura, no momento alguns pesquisadores estão trabalhando num tipo de droga usada para tratamento de câncer. E esse medicamento ele contém inibidores de farnesultransferase, os FTIs, que servem num processo de tentar consertar essas células danificadas. Algumas terapias podem aliviar ou pelo menos retardar os sinais de sintomas dessa doença, como cirurgias cardíacas para dar uma melhorada no fluxo sanguíneo e diminuir a progressão contínua dos problemas cardiovasculares. Medicamentos também para controlar o colesterol. Também é dado baixas doses de aspirina, porque elas podem ajudar a prevenir ataques cardíacos e AVC. Administração de hormônio do crescimento desde o início para ajudar no desenvolvimento corporal e o controle de peso da criança. Terapias físicas e ocupacionais que podem ajudar bastante no alívio da rigidez das articulações e nos problemas de quadril, o que permite também a criança permanecer mais ativa. Muitas vezes também procura-se fazer a extração dos dentes de leite, porque os dentes definitivos eles podem aparecer muito mais cedo do que o normal, e a extração deles ajuda a prevenir problemas como o desenvolvimento de um dente um sobre o outro, ou então pode causar uma segunda fileira de dentes, e se acontecesse isso ia trazer muito desconforto para a criança. Então tiram antes os dentes de leite para já manter o espaço para os dentes definitivos. É muito importante também a hidratação constante, porque a criança com progeria ela vai desidratar muito rápido. Então basicamente ela precisa estar sempre nessa atenção de se manter hidratada. Outra coisa muito importante é as vacinações sempre em dia. Isso porque criança com progeria, ela tem mais risco de infecções, porque o sistema imunológico dela é mais debilitado. Agora, uma das coisas mais importantes é a total assistência e muitas oportunidades de aprendizado para elas, porque a progeria ela não afeta o intelecto da criança. Dessa forma, ela deve ir à escola na idade apropriada para ela. Outras síndromes também que são associadas à progeria, já que a progeria é uma situação de envelhecimento precoce. Ainda existem algumas outras síndromes, como essa que a gente falou de Hutchinson-Gilford, que apresentam situações semelhantes a ela. Existe a síndrome de Werner, a síndrome de Hodgman-Thompson, a síndrome de Cockayne e a síndrome de Wiedemann-Reuter-Strauss. Acho que eu falei certo, meio complicado, né? Pessoal, é muito importante conhecer e aprender sobre essas variadas formas de doença para uma principal coisa, o respeito. Como vocês puderam ver nessas imagens que eu deixei passando no vídeo, essa síndrome transforma muito a aparência da pessoa. E isso não deve ser julgado por ninguém, muito menos tratar essas pessoas, essas crianças, com qualquer outro tipo de maus trato e bullying. Afinal, eles já têm muito com o que se preocupar. O que elas mais precisam é o fator de inclusão na sociedade. A dica do vídeo é um documentário muito interessante sobre um garoto com progeria, o Sam Burns. Ele fala de uma maneira bastante positiva sobre todo esse cenário. Assistam lá, chama A Vida Segundo Sam. Eu fico por aqui, pessoal, espero que vocês tenham gostado bastante de mais esse conteúdo e não deixe de dar um joinha aqui no vídeo e compartilhar muito para todo mundo, para mostrar também que é relevante para o YouTube e ele impulsionar cada vez mais os nossos vídeos, beleza? Valeu, falou, fui!